A identificação dos cidadãos por um único número já está perto de se tornar realidade. A lei que vai unificar todos os documentos pessoais no CPF para identificação em bancos de dados foi sancionada agora em 2023. A medida começa a valer em 2 anos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, carteiras de trabalho e de identidade, título de eleitor, CNH e até certificado de alistamento militar. Esses são alguns dos documentos que deverão estar reunidos em um único documento, o CPF. O objetivo é que assim seja possível conhecer todas as informações do brasileiro e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Para o professor Hecton Torres, essa unificação vai facilitar a vida do brasileiro, como, por exemplo, na hora de abrir uma conta bancária. Já aconteceu comigo. Eu fui abrir uma conta bancária, ainda como estudante, e aí eu tinha esquecido um documento que era relacionado a um órgão e eu não consegui abrir. Tive que voltar em casa para conseguir abrir essa conta. Então, se há bons 10 anos atrás tivesse tido essa facilidade, com certeza teria facilitado bastante ali na hora de abrir a conta. São dezenas de documentos que poderão ser reunidos no mesmo banco de dados. Informações previdenciárias e profissionais, prontuários do SUS e até de recebimento de benefícios como Bolsa Família. A medida só passa a valer depois das adequações feitas pelos órgãos públicos. Por isso, o Banco de Dados do Governo Federal tem até 1 ano para unificar os registros pessoais e 2 anos para que os sistemas comecem a se comunicar. O governo vetou o prazo de 90 dias para que a lei fosse regulamentada. Hecton não vê a hora de já ter o documento unificado na carteira. A gente já tem tanta burocracia para resolver no dia a dia, então concentrar essa documentação em um só vai facilitar bastante, né? Porque muitas vezes a gente vai comprar um imóvel, vai abrir uma conta e aí tem que levar uma pasta com um bando de documentos, às vezes pode perder, você não sabe onde deixou, e aí você ter tudo concentrado na sua mão é de uma facilidade, isso faz com que a gente ganhe tempo e um palavrão que acompanha, eu acho que o brasileiro, que é a desburocratização. Isso vai facilitar bastante para a gente. Para detalhar o assunto, eu converso agora com a advogada especialista em proteção de dados, Juliana Costa, que está aqui no estúdio da TV Justiça. Juliana, boa tarde. Obrigado pela participação aqui no programa. A primeira pergunta que eu lhe faço, qual é o maior mérito, na sua opinião, dessa medida? A gente viu aí na reportagem falar em desburocratização. Seria isso? Seria, Guilherme. Seria uma desburocratização, sim, relacionada aos nossos sistemas. Hoje estamos aí passando por essa questão da digitalização, né, de todas essas nossas documentações, essa integralização e agora com um único número, né, uma numeração como o CPF, o cidadão ele vai poder fazer a sua identificação, vai ter mais segurança e ele vai poder sim usar as outras documentações, é claro, elas não vão perder a validade, elas vão continuar permanecendo, só que a principal delas e que deverá obrigatoriamente constar em todas as documentações será o CPF. Agora, lembrando que se em determinados documentos não tiver o CPF, não houver o CPF nessa documentação, o Estado deverá fornecer essa numeração. E foto, por exemplo, documento que não tem foto, tem apenas aquele número lá, funciona do mesmo jeito? Funciona. O fator o documento com foto, ele é mais um fator de identificação, apenas isso. Agora, você vê algum entrave para o bom funcionamento desse sistema? Porque a gente viu muitos méritos, mas é sempre bom a gente olhar com um olho de mais atenção. Você vê algum entrave, algum problema que ainda precisa de solução? Em um primeiro momento, nós vamos enfrentar a questão relacionada aos sistemas, né, a integração dos sistemas. Nós temos aí 1 ano, né, até que haja efetivamente todos os estados, né, essa integralização por todos os estados, e mais 24 meses para que todos os sistemas estejam efetivamente interoperáveis. Isso diz a lei.
E isso nós estamos aguardando. Então, havendo essas modificações necessárias, esses problemas, esses pequenos problemas vão parar de surgir, né? A gente espera. Então, são 2 prazos, um de 12 meses para começar a operação em cada um dos estados. E depois outro de 24 meses, 2 anos, portanto, para que os vários sistemas falem entre si. É isso? Exatamente. E a partir daí, o que faz o cidadão? Por exemplo, eu tenho cá o meu número do PIS num cartãozinho da Caixa Econômica Federal. Aquilo não tem foto, aquilo não tem o CPF, não tem nada. O que eu faço? Eu continuo com aquele cartãozinho, eu procuro a Caixa, faço um novo documento que leve o meu CPF. Como é que a coisa vai se dar? O cidadão ele pode pedir para elaborar uma nova documentação sem problema algum. Muitos procuram, né, o poupa-tempo ou na hora, não tem problema. É sempre importante essa atualização documental. Agora nós temos estes aplicativos, novos aplicativos. Até março nós temos essa unificação também da carteira, né, nacional, CNI. Então, o que vai integrar nessa documentação? Normalmente, essas numerações de PIS, as numerações relacionadas ao SUS, todas essas pequenas numerações vão integrar essas documentações, mas não serão mais realmente necessárias para a identificação. O principal número será realmente o CPF, exceto nos casos de serviços prestados à saúde, que foi um veto também na lei, né, que hoje, principalmente os estrangeiros, eles muitas vezes não têm o CPF, então eles utilizam o quê? O passaporte, muitas vezes para receber o atendimento necessário. Algum órgão público pode se recusar a obedecer essa norma ou ela obriga o órgão, todos eles, órgãos públicos, prefeituras, estados, federais, a se enquadrarem? É uma norma obrigatória. Então, quer dizer, não existe desculpa. Não existe desculpa. Tem algum custo para o consumidor, para o cidadão? Que antes de consumidor nós somos cidadãos, não é? Tem algum custo a feitura de novo documento? Como é que seria isso? Nestes casos, notadamente, principalmente até por conta da questão da digitalização, de ser um documento mais digital, a emissão de segunda via, muito provavelmente não haverá uma cobrança, até porque existem pessoas que também não têm o número do CPF em muitas documentações. E por conta dessa necessidade, essa emissão muito provavelmente não será cobrada. A identificação das pessoas está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados. Está previsto direitinho, não há incoerência entre uma coisa e outra? Na verdade, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, há uma responsabilidade, muitos acharam que iria elevar, inclusive, o risco relacionado à proteção de dados nesse sentido, mas o que eleva, na verdade, é a responsabilidade em relação aos próprios agentes de tratamento. Então, eles que estão com a custódia desses dados pessoais vão ter que prestar mais atenção, vão ter que ser mais cautelosos, sejam eles operadores quanto controladores dentro da lei, para observar na hora de pedir esses CPFs aí dos cidadãos, além de outros dados cadastrais, né, inclusive como nome, e outros também que eles usam como fatores de autenticação. Muito bem, então temos 1 ano de prazo para começo, mais 2 anos, mas em pouco tempo todo cidadão brasileiro vai ter apenas um número para colocar em qualquer um dos seus documentos, é isso? Vamos esperar assim. Tá bem. Muitíssimo obrigado pela entrevista e, com certeza, a senhora volta aqui em algum momento para a gente conferir se as coisas deram certo. Vamos tá bem? torcer. Tá bem, obrigado, viu?